Olá, pessoal, tudo bem? Estamos na Semana da Inclusão e hoje eu vim falar de um tema super especial, que são os Jogos Paralímpicos ou Paraolímpicos. É a mesma coisa. Vamos começar do início. Essa palavrinha olímpicos vem das Olimpíadas. O que são as Olimpíadas? São jogos que acontecem a cada 4 anos. Esse ano, aqui em 2020, era para acontecer as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, que é um país bem longe daqui. E teve que ser adiado por conta da pandemia do coronavírus, então vai ficar para o ano que vem. É um período que o mundo todo para ver as Olimpíadas. São várias competições esportivas com atletas de vários países para comemorar o esporte, para falar desse movimento do esporte. E aí é uma competição. Os Jogos, então, Paralímpicos, a gente sabe que tem alguma coisa a ver com as Olimpíadas. Então, ele tem o mesmo espírito esportivo das Olimpíadas. Mas o que significa essa palavrinha para, que vem na frente do Olímpicos, Paralímpicos? Essa palavrinha para tem duas origens. A primeira significa ao lado, porque os Jogos Paralímpicos acontecem coladinhos aos Jogos Olímpicos. E uma outra origem também é da palavra paraplegia, que tem relação com um tipo de deficiência. Então, os Jogos Paralímpicos, eles se referem a um conjunto de atividades e de jogos esportivos destinados a pessoa e a atletas que têm algum tipo de deficiência. Pode ser deficiência física ou deficiência intelectual. Da onde surgiu isso, né? É um esporte adaptado. Quando eu falo que é adaptado, o que é adaptar? É mudar, é criar uma condição um pouco diferente. Então, esses jogos adaptados, eles surgiram há muito tempo. Eu não era nascida, nem você, nem seus pais. Eles já fazem bastante tempo que acontecem. E foi um médico que criou, sabia? Por que esse médico começou a criar esses esportes adaptados? Porque ele tinha pacientes que tinham algum tipo de deficiência e ele queria ajudar na recuperação desses pacientes. Então ele começou a criar, inventar alguns jogos, alguns joguinhos que fossem adaptados, que os pacientes conseguissem praticar para fazer um exercício. E aí surgiram os jogos adaptados. Com o passar dos anos, foram percebendo que as pessoas com deficiência também podiam praticar esporte, porque o esporte é para todos, o esporte é para todo mundo, né? Então, cada um tem uma forma de praticar, mas ele é para todo mundo. Então, foi assim que foi surgindo o esporte adaptado. E aí, com as Olimpíadas acontecendo a cada 4 anos, essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência começaram a praticar esporte também. E aí começaram a surgir as competições esportivas. E os Jogos Paralímpicos foram incorporados nas Olimpíadas. Então, toda vez que você ouvir falar de Olimpíadas, opa, então tem Paralimpíadas também. O termo Paralimpíada ou Paraolimpíada significa a mesma coisa. Tem lá uma diferença de linguagem, mas que a gente nem vai falar aqui porque não tem grande importância, tá bom? Então, nessa semana aqui, eu vou colocar vários vídeos e informações a respeito dos Jogos Paralímpicos, para a gente conhecer um pouquinho. Então, agora que você já sabe o que é um esporte paralímpico, o que são as Paralimpíadas, agora você já está por dentro do assunto, então eu vou colocar algumas atividades, alguns jogos para a gente assistir lá na nossa plataforma, para você conhecer um pouco mais desse esporte paraolímpico. Que tipo de esporte que tem? Qual que ele pode praticar? É praticado por homens, por mulheres? Quais tipos de deficiência tem essas pessoas que podem praticar esses esportes? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso, para a gente valorizar o esporte e lembrar que todo mundo pode praticar, né? Então, deixo um beijo aqui para vocês e não deixem de acessar os próximos vídeos. Beijo!